Olá pessoal, Roberto Martins novamente aqui com vocês. A gente falou um pouquinho no outro vídeo sobre a questão da iluminação. Como eu sempre falo com vocês, ali existem três pontos básicos que a gente tem que sempre prestar atenção: iluminação, a ventilação e a rega. No outro vídeo a gente falou um pouquinho sobre iluminação, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da ventilação. Tá? Da mesma forma que você organiza o teu orquidário, né, para a questão da iluminação, a necessidade dessa organização também, ela diz respeito à ventilação, né? Porque as plantas, né, na natureza ou onde que elas estão ali, nas árvores ou em todos os outros locais, elas normalmente estão em locais onde que existe uma aeração, uma ventilação muito grande, né? E essa ventilação favorece, claro, que a secagem rápida da planta, né, das folhas, para que ali ela não tenha problema com fungos ou alguma coisa desse tipo, e também para que ela possa ter um bom desenvolvimento, né? Se ela ficar sem essa ventilação, normalmente você vai ter um problema muito grande com doenças, né? E essas doenças podem ser fungos, podem ser aí as cochonilhas. Normalmente aí o pessoal fala: poxa, mas eu tenho muito problema com cochonilha, eu tenho muito problema com pulgão, né? E muitas vezes essa proximidade muito das plantas aí, ou esse agrupamento, faz com que isso se desenvolva muito rápido. A questão de fungos também acaba se desenvolvendo. Vocês querem ver? Eu tenho uma planta aqui que ela tá cheia de manchas, né, nas folhas, tá? Essa mancha na folha, elas são dois fatores. Um é o excesso de umidade, então ela está com excesso de umidade aqui. E o outro é a questão da ventilação. Então ela estava no lugar onde que ela não recebia muita ventilação e nem muita luminosidade. Eu fiz a troca do local. Então aqui, vocês vejam, as folhas novas já estão perfeitamente verdes, sem nenhuma mancha. Tá? Então isso diz respeito à ventilação. Então, se vocês mantêm a planta no local onde que a ventilação dela não é muito adequada, elas acabam fungando. E assim, é claro que a planta está se recuperando, mas ó, já começou a florir. Tá? E o local que ela estava, ela se desenvolveu, veja, ela ficou grande, ficou uma planta com bastante folha, se desenvolveu muito, mas não tinha floração, né? Então, assim, o que é importante que vocês façam dentro do orquidário de vocês? A questão da iluminação, como a gente falou, essa separação e esse agrupamento que a gente faz aqui com as folhas, com as plantas, é justamente pela questão da luminosidade. Aqui do outro lado também, vocês vejam, essa parte aqui, ela tem essa separação que eu coloco nas plantas, né, como que elas estão aqui agrupadas, é justamente para que ela tenha essa ventilação. E com essa ventilação, eu tenho praticamente aqui problemas mínimos com questão de conchonilha, com questão de pulgão. O pulgão é um bichinho que a gente precisa, quando a gente traz, né, qualquer planta que a gente traz para o orquidário, mesmo plantas de exposições ou que a gente compra nos orquidários, primeiro você tem que fazer um exame visual nessa planta, para ver se não tem nenhuma cochonilha, nenhum pulgão, nem nada desse tipo. Faça uma desinfecção nessa planta, caso tenha, né, tire esses pulgões ou passe ali um inseticida indicado para plantas, e aí depois você traz para o teu orquidário. E um grande problema normalmente que acontece, quando você traz essa planta para o teu orquidário, não existe uma boa ventilação, todas elas estão grudadinhas e muito próximas umas das outras, isso vai acabar espalhando para todas as suas plantas, para todo o teu orquidário, e isso muitas vezes fica até difícil de você conseguir controlar isso depois. Eu tive muito problema com isso no começo, porque é aquela questão que a gente sempre fala: tome muito cuidado, você é um cultivador de orquídeas ou você é um acumulador de plantas, tá? Por que isso? Quando você começa a acumular plantas e não pensar no bem-estar das plantas, normalmente você começa a ter muito problema, começa a perder muita planta. E uma coisa que é importante, gente, quando você vai fazer, quando você se propõe a ser um cultivador de orquídeas, em primeiro lugar, você tem que pensar na estrutura que você vai montar. Então, aqui, essa estrutura que eu montei
é necessário, porque se você não investir na tua estrutura, dificilmente você vai ter sucesso no teu cultivo. É uma coisa que eu sempre falo, se você investiu R$1 na tua orquídea, invista também R$1 na tua estrutura, porque se você não investir na estrutura, dificilmente você vai ter um lugar com uma boa iluminação ou uma boa ventilação. E isso vai acabar o quê? Te trazendo muitos problemas na manutenção de plantas, porque normalmente quem cultiva micro-orquídea sempre tem uma quantidade diferente aí de gêneros, de espécies, né? E isso faz com que, se essa estrutura não estiver adequada, você não vai conseguir cultivar essas plantas, você vai acabar tendo problema e perdendo muita planta, né? Então, pense bem nisso, a estrutura, tá? Essa separação que a gente faz, essa parte aqui de trás que eu tenho, né, onde que eu tenho aqui as orquídeas penduradas aqui nessa grade, nessa tela de arame, estão todas separadas. Vocês veem que em nenhum momento elas se encostam, para justamente proporcionar essa ventilação. E uma outra coisa bem importante, essa grade que a gente coloca, que é essa grade para fazer muro alambrado, né, ela não está encostada na parede, ela está mais ou menos com uns 10 centímetros de distância da parede. E essa distância também para ventilar por trás, tá? Então não adianta você deixar só a ventilação lateral das plantas, se essa ventilação na parte de trás ela não existe. Então você precisa colocar a ventilação lateral e a ventilação no fundo, como essas plantas aqui, todas elas estão recebendo a ventilação. Aí você tem uma planta saudável, com bom desenvolvimento e a planta acaba crescendo muito bem, que nem vocês estão vendo aqui. Mesmo numa transferência que eu fiz, essas plantas, eu tive plantas aqui que ficaram aproximadamente 30 dias dentro de uma caixa, tá? Para eu conseguir organizar aqui. E a minha perda foi mínima, porque as plantas estavam saudáveis. E quando eu trouxe para o ambiente, eu trouxe para um ambiente ali que favorável ao desenvolvimento delas. Tá ok? Então preste atenção nisso. A gente já falou de 2 assuntos. Já falamos aí da iluminação, já falamos um pouco da ventilação e o próximo a gente vai falar um pouquinho das regas. Tá ok? Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Até mais.